Olá pessoal, vamos ao roteiro de estudos da semana 18, componente curricular de História, turma do 9º ano. Bom galera, o conteúdo dessa semana é a luta contra o Apartheid na África do Sul. Gente, Apartheid foi um regime que ocorreu na África que segregava a população. Então, assim, separava a população branca da população negra. Gente, o negócio era tão sério que os negros, eles não poderiam frequentar restaurantes, não podiam frequentar nem mesmo o banheiro, nem tomar água no mesmo bebedouro que um branco, tá? Sendo que a maioria da população era negra, composta por 11 milhões, e os brancos por 3 milhões de pessoas. Tá? Então, assim, a gente vai fazer a leitura desse pequeno textinho que está aqui, vamos descobrir quem foi o líder, a gente vai ouvir falar novamente do Nelson Mandela, né? Ele foi condenado à prisão perpétua em 64 por lutar contra esse regime, ele ficou um tempo na cadeia, ele só foi solto em 90 porque teve pressão do mundo inteiro, teve pressão da população, porque era injusta a prisão dele, né, gente? E era tão injusta que 2 anos depois ele foi eleito a presidente da África do Sul, tá? Então vamos lá? Vocês vão acessar aqui nesses links disponíveis mais informações sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando essa semana, tá? Acessem porque é bem importante, vocês vão ter explicações extras nesses links. Bom, a número 1, pessoal, o que eu quero saber? Em 1960, a África do Sul era uma república democrática, somente uma minoria da população, né, 3 milhões de pessoas, que eram os brancos, que poderiam ter a democracia. Segundo o regime do Apartheid, os negros não eram considerados cidadãos. Com a exceção do Apartheid, que agora a gente vai mudar um pouquinho, cite algum exemplo na história em que a parte da população sofreu algum tipo de discriminação. A gente está cheio de exemplo na história. Tá? Inclusive, ainda hoje acontece. Essa semana noticiaram várias situações de discriminação, né? Seja por classe social, seja por cor da pele. Então, a professora quer que vocês citem, tá? Não tem problema que não seja aquela história conhecida. Pode ser algum exemplo que está acontecendo na mídia e você citar aqui nesse espaço, tá? Vamos lá, número 2. Segregação racial, discriminação e preconceito não são iguais, tá, gente? Segregação, por exemplo, foi o que fizeram os nazistas contra os judeus. Discriminação é o ato de estabelecer diferença baseando em critérios raciais, que a gente sabe muito bem o que acontece, né? O racial, religioso, estético, enfim. E preconceito é uma ideia pré-concebida e negativa sobre o outro. Quando a gente tem um preconceito, a gente estabeleceu um conceito anterior de conhecer, tá? Então a gente vai saber que isso não é a mesma coisa. O que eu quero de vocês? No Brasil, existe segregação, discriminação ou preconceito racial? Ou os três? Reflitam, tá? O que a professora quer saber? Existe segregação, discriminação ou preconceito? Ou os três? Explique, gente, não adianta colocar só uma palavrinha ali, a professora quer entender por que vocês escolheram aquela resposta, quer que vocês justifiquem as respostas, tá? Letra B. Você conhece ou já sofreu algum tipo de preconceito? Então, a professora quer que vocês contem um pouquinho qual foi o preconceito, tá? Se você conhece alguém, ou enfim, né? Ou já sofreu também, pode colocar aqui embaixo. E a questão número 3, a professora colocou uma tirinha. O título da tirinha é a corrida de preconceitos, tá? Então aqui tem 2 personagens, um negro e um branco, tá? E eles passam por uma situação. E aí eu quero saber de vocês a opinião de vocês sobre a diferença de comportamento dos 2 personagens. E eu também quero saber se isso acontece no cotidiano, tá? Por essa semana é só. Não esqueçam de mandar suas dúvidas e contribuições nesse espaço, tá? Que na próxima semana a professora responde no roteiro, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!